que arranjou toda esta história é mentira, não existe. Utilizar perfis falsos, criar histórias. Isto é um guião para uma novela, mas uma novela é uma triste novela. Isto é um jogo de poder, sente-se como Deus manipulado. Ela é realmente maquiavélica. Senti-me enganado, senti-me invadido. Depois de saber isto tudo, a revolta é gigante. A pessoa sabia tudo da minha vida, usou tudo que poderia usar. Nuno Ramos manteve uma relação à distância com Sofia Costa, com quem iniciou contacto através do Facebook. A jovem dizia estar doente, com cancro, e ele ia-lhe dando apoio e alimentando a esperança de dias melhores, até que ao fim de um ano recebeu a notícia da morte de Sofia. Eu estava mesmo em sofrimento, portanto eu não conseguia encaixar a falta de falar, porque eu tive um ano a falar com uma pessoa constantemente, portanto eu sentia uma perda mesmo. Nos meses a seguir à morte de Sofia, Nuno foi mantendo contacto com a mãe e a irmã da jovem, uma forma de viver o luto e atenuar o sentimento de perda, até ao dia em que descobriu toda a mentira que tinha vivido durante 2 anos. Saiba como toda esta rede foi desmontada. Depois do desaparecimento de Sofia, Nuno fazia questão de conhecer a mãe e a irmã da jovem. Mas tal como já tinha acontecido com ela, cada encontro ia sendo adiado com vários tipos de justificações. E assim passou mais um ano. Ou estavam fora ou não estavam emocionalmente preparadas para me receber, porque isso fazia lembrar também a Sofia. Portanto, havia sempre um misto de sentimentos, de distância, havia uma data de desculpas. Portanto, isso cansou também a minha... Cansei-me dessas desculpas. Nuno chegou ao limite das desculpas e das conversas dúbias e a desconfiança instalou-se. Foi a partir daí que começou a investigar. As conversas mantidas no Facebook foram passadas a pente fino. E foi assim que foi encontrada uma pista. Maria do Carmo, uma das pessoas que tinham conhecido Sofia através do Facebook, aparecia numa fotografia com Inês, a suposta mãe de Sofia. Foi a primeira pessoa a ser contactada pela mãe de Nuno. Tem no seu Facebook, no seu mural, a mãe da Sofia. Por isso a professora deve conhecê-la. Digo assim, eu nem conheço a Sofia, não conhecia a Sofia, e muito menos a mãe. Digo assim, não, tem a mãe. Eu digo assim, então, mas diga-me qual é a foto, porque vamos procurar e vamos ver quem é. Esta é impossível, conheço-a, é minha colega, é aqui, vive aqui comigo, não, é impossível. O meu espanto quando me mandou as fotografias, muitas fotografias, todas da mesma pessoa. Esta pessoa é a pessoa que eu penso, mas não é mãe de Sofia nenhuma. Mas agora diga-me uma coisa, também tem fotografias da Sofia? Maria do Carmo tinha trocado mensagens e falado com Sofia várias vezes ao telefone, mas a única fotografia que conhecia da dita Sofia era uma em que ela estava de lado, com um chapéu, no perfil do Facebook, que entretanto tinha sido fechado. Por isso, foi com espanto que recebeu algumas fotografias da jovem que julgava ter morrido. Mandou-me as fotografias e eu começo a ver e digo assim, esta pessoa é daqui e está viva. O Nuno só dizia que eu ouvi ao lado a dizer, não pode ser. Digo assim, não, digo ao Nuno que está viva, esta pessoa está viva. Esta Sofia está viva, não se chama Sofia, mas está viva. Senti-me enganado, senti-me com muita raiva de terem feito uma situação daquelas. Senti algum desconforto comigo por ter estado tanto tempo com uma história daquelas e não ter descoberto. Foi devastador. Eu não tenho palavras para descrever como é que foi para o Nuno. Não tenho, porque acho que são tão
Acho que o que se passou no interior dele foi de uma gravidade tão grande que eu não tenho mesmo palavras. Como é que eu me tinha deixado enganar de uma forma tão grande? De uma forma assim, de uma dimensão. E depois a parte da descoberta do engano e do que estava para vir. Eu sabia que estava para vir muita coisa. Maria do Carmo foi uma peça-chave para a descoberta. Além de ter identificado várias pessoas que estavam nas fotografias, era a única que se tinha encontrado com alguém que lhe garantiu ter estado com Sofia. Quando ela me disse que ela que esteve com a Sofia, digo assim, se ela esteve com a Sofia, tem que saber alguma coisa. Se não foi ela, sabe quem foi. Porque se eu não era, ela disse-me que esteve com a pessoa. Então, se esteve com a pessoa, tinha que ser ela. Faltava ainda saber se a mulher que afirmava ter estado com Sofia era a autora de toda esta história. O que Nuno já sabia era que a imagem que tantas vezes tinha visto em fotografias, a imagem que ele tinha na cabeça de cada vez que pegava no telefone, a imagem com quem teve inúmeras e longas conversas, era a de alguém que não tinha morrido, estava viva e não se chamava Sofia, mas Cláudia Marinho. Foi a mãe de Nuno quem a contactou por telefone. A Cláudia não me conhece, mas eu preciso urgentemente de falar consigo. Uma situação que se passou comigo e com o Nuno, com o meu filho, mas que tem que ser pessoalmente. Uma pessoa a identificar-se como Irene Ramos, a dizer que precisava falar comigo urgentemente e que era um caso grave, para eu não falar a ninguém, a nenhuma amiga que ia ter com ela, que depois eu ia entender o porquê. Portanto, era um pedido de se podíamos deslocar-nos para contar uma história que ela não pudesse contar a ninguém. Parecia um filme de espionagem e lá nos fizemos à estrada, no preciso minuto. Portanto, ela desligou o telefone e nós vamos já para aí. A viagem de 370 quilómetros entre Estoril e Lamego para ir ao encontro de Cláudia foi para Nuno também uma viagem no tempo, para trás e para a frente. Eu tentei naquelas 3, 4 horas que pareceram uma eternidade, arranjar uma forma de contar a história à Cláudia, que ela percebesse a dimensão que eu ainda não tinha chegado, ainda não tinha realizado eu a dimensão da história. Eu estava super ansioso, porque ia também estar com a pessoa que eu tinha gostado, que tinha morrido. Portanto, eu estava a tentar tirar isso da equação e ter força para ser objetivo, chegar lá e eu não tenho estes sentimentos não me estão a afetar. Tal, fomos enganados, esta pessoa fez isto, roubou fotos, enganou-me a mim durante este tempo, matou tal. Tentar ser o mais objetivo possível. Nuno iria ver pessoalmente a mulher com quem quis encontrar-se ao longo de um ano da sua vida. Cláudia não esquece esse momento. Mal me vê, foi uma sensação estranha. Eu não estava a perceber porque ainda não sabia a história e tive a sensação que parecia que ele estava a ver um fantasma ou não sei, ficou branco e eu não estava a perceber. Ele só me disse: eu já vou explicar e já vais perceber a minha reação. E foi mesmo mau, porque no fundo ele estava em frente à pessoa por quem se apaixonou e por quem enterrou. E a Sofia, por sua vez, estava em frente a duas pessoas que ela não conhecia de lado nenhum. Eu acho que estava feliz, muito feliz, de ver a Sofia, que afinal não... A Sofia, Cláudia Marinho, não é? Que afinal não morreu. Está viva, é de carne e osso, está aqui. Eu lembro-me de estarem os dois a falar e eu estar a apreciar, parecia que estava num filme. Porque eu estava a dizer, isto quase não é possível, isto não está a acontecer. Cláudia começou então a ouvir a história que desconhecia, em que a imagem dela era a principal protagonista. Ele abre o computador dele e começa a mostrar N fotografias minhas, fotografias, a maior parte delas que eu tinha na minha página de Facebook.
outras que tinham sido tiradas em privado por uma certa pessoa. E aquilo para mim foi uma confusão tremenda. Foi uma sensação estranhíssima ver uma pessoa estranha, cheia de fotografias minhas que eu não conhecia de lado nenhum. Além das fotografias, Cláudia foi sabendo os detalhes de um enredo que levava 2 anos. Eu estava ali à frente dele sem palavras, nem queria acreditar nessa história completamente mirabolante. Também foi estranho sentir que havia alguém que tinha um sentimento por mim, sem eu saber. Pronto, é uma coisa difícil de explicar. Sabia que havia alguém que não era eu, no fundo não era eu, era só a minha imagem, mas que tinha carinho por mim e gostava de mim e interessava-se no meu bem-estar. Nuno diz que procurou ser o mais calmo possível, mas as emoções acabaram por tomar conta dele. Cláudia retirou-se e eu aí perdi completamente o controle. Parece que liguei como nunca me aconteceu na vida. Ligou-se um botão e eu não parei de chorar durante não sei quanto tempo. Não conseguia parar. Eu aí não conseguia perceber o que é que me estava a acontecer. Aí sim, desmanchei. Foi tentando digerir o que lhe tinha acontecido até ao dia seguinte, quando se encontrou de novo com Cláudia. Foi a sensação mais estranha que eu tive, que é entrar dentro do carro da Cláudia, estarmos a ouvir uma música agradável, estar numa estrada agradável, que é a Estrada do Douro, um dia fantástico. A Cláudia, que era a suposta pessoa que eu gostava, não é? Portanto, que morreu, mas que está ali ao meu lado, e eu estar no lugar do pendura e olhar para o lado e eu não sei se era um sonho, se era um pesadelo. Aí percebi a confusão que ia na minha cabeça. É um sentimento de uma pessoa que pensa que conhece a outra, porque tive horas ao telefone com pormenores e afinal eu não conhecia nada dela. Portanto, Sofia nunca tinha existido e todas as pessoas que tinham surgido à volta dela, como familiares e amigos próximos, também tinham sido uma invenção. Ora, vejamos todas as pessoas que esta mulher inventou à medida que ia construindo a rede. Em primeiro lugar, Sofia Costa. Nunca existiu. Inês Costa, mãe de Sofia, nunca existiu. Cláudia Costa, irmã de Sofia, nunca existiu. Nem o marido, nem nunca tiveram filhas. Joana Palmela, a melhor amiga de Sofia, também nunca existiu. E por isso também não morreu com cancro depois da morte de Sofia. O marido dela, Rui Pedro, não existia. Nem João, o filho de ambos. Tal como nunca existiu nenhum amigo Pedro Louro, nem a mulher Teresa, nem houve nenhum nascimento da relação deste casal. Quem tinha, afinal, tecido esta rede durante 2 anos? Através dos números de telefone e das fotografias que Nuno recebeu, a principal suspeita era a pessoa que tinha tirado a Cláudia algumas dessas fotografias. Uma mulher que Cláudia conheceu na escola secundária. Estudamos juntas até ao 9º ano, no colégio. Depois eu fui para o Porto estudar e perdemos, no fundo, pronto, o contacto. Só mais tarde, agora mais recente, ela vive no Porto e vinha aos fins de semana, de vez em quando, aqui a Lamego. E vinha ter connosco, pronto, porque nós tínhamos um grupinho e saíamos, íamos beber uns copos e ela aproximou-se, embora não fôssemos amigas íntimas, não éramos. Cláudia reuniu o grupo de amigas que conviviam com esta colega dos tempos de escola e informou-as do que tinha descoberto. Muito nervosa, branca, lembro-me perfeitamente dela, foi aqui muito transtornada, muito transtornada. Quando ela me começou a contar a história e toda a história do Nuno, eu comecei a rever ali muitos pontos e a reconhecer. Ela não precisou de me dizer o nome da pessoa, eu cheguei logo à pessoa em questão.
Tinha sido Carla a reaproximar essa pessoa de Cláudia e várias vezes esteve presente enquanto a rede estava a ser construída. Ela andava sempre com os telemóveis, ela tinha sempre 1, 2 telemóveis, sempre com os telemóveis, sempre com a coisa das fotos. Ela tinha muita coisa com as fotos. Só agora percebiam a insistência nas fotografias que tirava a Cláudia no encontro de amigas. Estás tão gira, olha, deixa-me tirar uma foto. Deixa-me, olha, não te mexas aí, deixa-me tirar agora uma foto. Muitas fotografias que ela tirou à Cláudia, que depois, mais tarde, o Nuno foi-nos mostrando. À medida que foi conhecendo toda esta história, Carla recordou-se de um episódio que ela própria tinha vivido tempos antes. Numa altura em que também, através do Facebook, travou amizade com um Pedro Cardoso, que mostrava interesse pela filha dela, que nasceu com uma paralisia cerebral grave. E ele mandava-me sempre mensagens, super querido, super carinhoso. Aliás, eu costumo brincar muitas vezes a dizer que o Pedro era o homem ideal para qualquer mulher. Só havia uma pessoa que dizia conhecer pessoalmente este tal Pedro. Era quem? A mesma amiga de Carla que enganou Nuno. Ela contava muitas histórias do Pedro, ia passar os fins de semana à casa do Pedro. Entretanto, surgiu uma Maria Rita, que era a prima do Pedro, e aí que comentava as coisas de uma maneira muito explosiva, e eu achava-lhe muita piada, confesso, que me pediu amizade e eu aceitei, não conhecia. Veio, entretanto, mais tarde a mãe do Pedro. Depois a Maria Rita teve 3 filhos, porque fez inseminação artificial. Agora, Carla não tem dúvidas. Nem Pedro, nem a mãe dele, nem a prima Rita, nem os trigêmeos existiam. Mas Carla nunca estranhou até descobrir o que se tinha passado com Nuno e a amiga Cláudia e perceber que havia uma série de elementos comuns naquilo que ela própria tinha vivido. A Sofia ia para Lisboa para encontrar o Nuno e teve um acidente. O símbolo que ela tinha no Facebook era da marca da BMW. E eu, com o Pedro Cardoso, tive exatamente a mesma coisa. Ele vinha a Lamego visitar-nos e teve um acidente na autoestrada e ficou sem o carro. O símbolo do Facebook dele era um símbolo da BMW. E quando ela me começou a contar, eu disse-lhe, espera aí que eu já estive a viver esta história. O Pedro Cardoso, eu disse, nunca existiu. Caiu-nos ali assim um bocadinho a todos a ficha. Tal como aconteceu com Sofia, também este Pedro Cardoso, que afinal não passava de uma personagem, teve um problema grave de saúde, um cancro. Pedro, quando eu comecei a insistir para nós o conhecermos, adoeceu, tal como a Sofia, esteve internado em Londres. Falei muitas vezes através de mensagens com ele, que estava muito debilitado, mas que estava preocupado comigo. E tal como aconteceu com a história inventada à volta de Sofia, também a personagem de Pedro acabou por morrer. Chorei, foi uma coisa... Eu agora sinto-me ridícula, porque eu chorei por uma pessoa que não conheci, fui amiga de uma pessoa que eu nunca conheci, e às vezes quando as pessoas dizem o Nuno foi muito ingênuo em se ter apaixonado pela Sofia, não, isso acontece, porque as pessoas envolvem-nos com a conversa. E eu nunca falei com o Pedro ao telefone, como o Nuno falava com a Sofia. Mas houve ali muitas coincidências entre a minha história e a história do Nuno. Na história de Carla, Pedro morreu em junho de 2012, altura em que na história de Nuno, Sofia estava gravemente doente num hospital espanhol. Ou seja, a autora destas duas histórias alimentou-as em simultâneo durante meses. A mesma mulher que, depois dos tempos de escola, se reaproximou de Carla a pretexto de se interessar pelo estado de saúde da filha dela. Morreu pouco tempo antes de Carla dar esta entrevista. Uma das coisas que eu tenho mais receio neste momento, confesso, e é das coisas que mais me preocupa, é que ela esteja a utilizar a imagem da minha filha, as fotos da minha filha, para criar um perfil no Facebook, para extorquir dinheiro a alguém, para fazer não sei o quê. Quando a história da falsa Sofia foi descoberta, todos os que estavam envolvidos ficaram a saber que tinham caído numa rede. Foi uma revolta muito grande. Na hora foi uma revolta. Parecia que estava a viver parecia que estava num mundo paralelo. De repente vivi assim tão intensamente as coisas e depois, aos 50 e tal anos, há uma fulana que me faz uma cena destas.
Um dia, a Ana Costa telefonou-me. Olha, não existiu Sofia nenhuma, não existiu Inês nenhuma, mãe de Sofia, amigos de Sofia. Isto foi uma pessoa que arranjou toda esta história. Isto é tudo mentira. Não contamos que uma pessoa que nós consideramos amiga nos traia de uma maneira tão sórdida, tão cínica. Era uma amiga que andou comigo na escola desde pequenina e nunca pensei que ela me fizesse o que fez. Depois de saber isto tudo, a revolta é gigante. Saber que uma pessoa se fez passar por doente de cancro. As reações eram de espanto e revolta entre todas as pessoas que estavam no grupo do Facebook e que passaram a comunicar entre elas sem que a autora da rede soubesse o que estava a acontecer. Todas estas pessoas perceberam que, afinal, não só Sofia nunca tinha existido, como todos os seus familiares e amigos eram uma invenção. Nuno Ramos não foi o único que viveu enganado durante 2 anos. Além dele, também a mãe Irene e todos os que, no Facebook ou ao telefone, acompanharam o drama da jovem médica Sofia, com quem se envolveram afetivamente. Maria do Carmo, Ana Costa e o companheiro Carlos, Margarida e o marido, Luís e a mulher Joana, Maria, Ana Luísa, António e Sandra, que foi apanhada nesta rede a partir da divulgação no Facebook do problema da filha, uma criança com autismo. É uma mente tão ardilosa, tão maquiavélica, tão tudo. Eu nunca tive com ninguém assim. Portanto, eu não consigo perceber o que é que vai na cabeça dela e no coração dela para ela ter este tipo de atitude com as pessoas. Mal descobriu que tinha sido enganado, Nuno guardou todas as provas que conseguiu. Trocas de mensagens no Facebook, no telemóvel, fotografias e mais fotografias usurpadas. O caso foi para a Justiça. Os danos tinham sido emocionais e psicológicos, sempre difíceis de contabilizar pelos tribunais. Assim, Cláudia apresentou queixa pelo uso indevido das fotografias, Nuno por difamação, pela imagem negativa que ao longo do tempo tinha sido criada sobre ele. Conseguia manipular-nos de tal forma que nós ficávamos contra o Nuno. Fizeram-nos crer que, na verdade, o Nuno era ali o mau da fita, que não podia estar presente porque era uma pessoa que era indesejada, porque ele tinha sido muito mau, tinha sido uma pessoa horrível, que aquilo que não se fazia o que ele fez, que a deixou, que agora aqui a abandonou, que não sei o quê. A arguida não prestou declarações na Polícia Judiciária, mas ao Ministério Público assumiu ter sido ela a autora da rede. Para evitar que o caso fosse a julgamento, o procurador propôs que ela pedisse desculpas por escrito, mas Nuno não aceitou. E eu fiz mesmo questão, porque era a minha decisão de ser pessoal. E aí foi mesmo, quero confrontar-te, quero que tu me olhes e que me digas o que é que tens para pedir desculpas, não é, disto. Sabia que era uma coisa bem estudada, não é? Portanto, não dá ponto de ser não. Cláudia e Nuno compareceram no tribunal para ouvir de viva voz o pedido de desculpas por parte desta mulher. A primeira frase que ela disse foi: eu já sei que tu não vais desculpar nunca. E eu só abanei com a cabeça por dentro, eu só disse que sim por dentro, sabe? Isso é óbvio. E depois entrou no discurso que tudo o que tinha feito, que era sentido, que ela realmente gostava de mim, que pedia desculpa por ter envolvido desta forma, que estava a arranjar uma forma de me contar a verdade. E foi pouco mais do que isso. Ouvi, mas não assimilei. O pedido de desculpas não senti verdadeiro. Por isso, não sei o que dizer. Senti um discurso muito planeado. Eu fiquei indiferente. Eu só disse ao senhor procurador que lamento, mas sei que esta pessoa vai continuar a fazer isto.
Além do pedido de desculpas formal, a arguida foi obrigada a pagar uma indemnização de 400 euros a Cláudia e outra de 250, que Cláudia e Nuno exigiram fossem entregues à Santa Casa da Misericórdia. Nuno já teve tempo para refletir sobre as razões que o levaram a deixar-se enredar desta maneira e a ignorar até os avisos das poucas pessoas que sabiam do seu relacionamento. Parece que deixamos de ouvir os alertas das pessoas. Estamos tão focados na nossa história, a nossa história é tão intensa e tem ali tanto sumo que as outras pessoas aparecem a dizer blá, 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 blá. E nós não. Tu não sabes a metade da história, tu não estás lá. Eu é que estou. Todo este enredo partiu de uma mulher que inventou uma doença grave para prender e manipular os seus alvos, de modo a receber atenção. Uma mulher que criou histórias para uma dúzia de personagens. Abriu perfis no Facebook de 7 destes personagens. Usou 4 números de telemóvel com os quais chegou a gastar centenas de euros por mês. Ao longo de 2 anos, teve de gerir as diversas personagens, não só na forma como falavam ou escreviam, para parecerem credíveis, como no que lhes acontecia. Entre as muitas artimanhas, inventou tratamentos, cirurgias, pedidos de casamento, mais do que uma gravidez, interrupções de gravidez, discussões, separações, reconciliações, acidentes de viação, mortes, todo o tipo de tragédias e inúmeros episódios do dia-a-dia, para envolver as pessoas que conseguiu agarrar. Foram pelo menos 14 as vítimas de todas estas mentiras. Eu próprio me questiono porque é que me deixei envolver. Mas também sei que esta pessoa soube ir aos pormenores todos. A forma mais ardilosa de me fisgar, de me caçar. Portanto, os meus pontos fracos, as minhas fragilidades. Os danos emocionais podem não ser tidos em conta pela justiça, podem ser difíceis de entender, mas deixam marcas. 3 anos depois do desfecho desta história, Nuno diz que ainda não ultrapassou totalmente o que lhe aconteceu. Aos poucos, vou-me erguendo a nível profissional, vou aos poucos, a nível emocional, muito complicado. Foram anos muito duros para o meu filho. E eu a acompanhar isto diariamente, sempre com um aperto no coração. Foram duros. E eu acho que ele ainda tem reflexos disso. Contactámos a autora desta rede para perceber as razões por que engendrou toda esta história. Não quis dar uma entrevista, mas entre hesitações e silêncios prolongados, disse que cumpriu o que a justiça determinou. Concordei sempre com o que foi decidido que eu teria que o pagar, entre aspas. Eu não estou a falar no dinheiro. Eu fiz. E quando ocorreu o pedido de desculpas, eu filo com a humildade que tinha. Sem querer acrescentar mais nada, diz apenas lamentar o mal que provocou. Lamento. O que é que lamenta exatamente? Começou por uma brincadeira até meio aparvalhada e depois acabou por tomar algumas proporções, quer dizer, gigantes demais, e lamento que provoquei no coração deles, não é? Por saber, ficam as razões porque esta mulher, com mais de 40 anos, mãe, divorciada, professora do ensino básico, engendrou toda esta história, aparentemente sem nunca considerar as consequências para aqueles que decidiu envolver. Que esta pessoa não parou um segundo para pensar, porque são muitas, um rol de situações fortes, de sentimentos muito fortes, em que ela não estava nem aí. Ou ela ligar-me a dizer que a filha tinha morrido, ou ela dizer que a filha está inanimada, ou ela fazer-me sofrer com a morte de alguém, fazer sofrer as outras pessoas com a morte de alguém.
acho que não. Não foi uma história, não foi uma... Foram várias.